sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E aí, firme? Meu nome é Mateus e eu quero deixar essa palavra para nós. Vocês acabaram de ler Mateus, capítulo 12, 9. Mateus 12, 9, Jesus chegou a uma sinagoga e lá ele encontrou um homem com as mãos mirradas. E nesse lugar haviam fariseus e esses fariseus começaram a fazer perguntas a Cristo porque eles queriam encontrar um motivo de o prender. Não somente de o prender, na verdade, o motivo maior deles era o matar, porque eles tinham inveja de Cristo, do que Cristo estava fazendo. Cristo, ele tinha essa palavra, assim como eles também tinham. Eles eram homens de leitura, homens de estudo, mas Cristo, ele não vivia somente do estudo, ele tinha autoridade dada pelo Pai. E hoje nós somos o quê? Somos embaixadores de Cristo, fomos chamados para fazer o mesmo que ele. Então, aqui nós vemos que existia um homem que ele tinha um problema, ele tinha uma das suas mãos mirradas, ele tinha, aleluia, ele tinha uma circunstância que estava impedindo ele de viver uma vida plena. O que Deus quer para nós? Jesus, ele é o reflexo da vontade de Deus para nós. O que Deus quer para nós? Que nós vivemos uma vida plena. Uma vida em que depressão não nos para, em que doença não nos para, em que circunstância alguma não nos para. E esse homem estava com sua vida parada. Uma área de sua vida estava parada. A saúde estava com problema. A saúde dele não estava completa. Mas Cristo chega lá para mudar essa situação, porque ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você e eu, nós tenhamos uma vida plena. Então Cristo, com a sua palavra, ele não somente estudou, e poderia viver a vida dele de qualquer forma, poderia, eu conheço a palavra, eu vou viver ela para mim. Não. O Pai o chamou para algo, para libertar os cativos, e ele nos chamou para a mesma coisa. E aqueles homens estavam lá, mas não fizeram nada por ele. Mas Cristo chega lá e muda a situação dele. E eles fizeram perguntas para Cristo a fim de que pela resposta dele eles pudessem o acusar, mas não encontraram nele falha. Cristo, ele não veio para cumprir a vontade própria dele. Por isso que deu certo, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. E quando você está num propósito de cumprir a vontade de Deus, nada pode te parar. Vão se levantar circunstâncias, vão se levantar problemas, vão se levantar caluniadores, vão se levantar muitas coisas. Muitas pessoas vão falar bem, vão falar mal. Mas se você tem certeza que Deus te chamou para algo, que Deus te confiou uma palavra, que Deus te confiou algo, vá até o fim, porque é Ele quem estará com você. E que se Deus está com você, nada pode te deter. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Até que se cumpra a vontade de Deus. Então é isso. Cristo chegou a ele e ele foi a diferença. Ele foi o que trouxe para ele uma resposta. Ele chegou a ele e disse: estende a sua mão. E então aquele homem, ele ouviu, parou, ouviu, creu. Então agiu de acordo com o que Cristo o disse. De acordo com a palavra. Exatamente como ele disse, ele fez. E aquele era um homem que ele não podia estender a sua mão de forma alguma. Ele tinha uma das mãos mirradas. E essa mão ele não poderia ter um movimento assim. Mas ele ouviu e ele agiu de acordo com essa palavra. Ele creu totalmente e agiu, se esforçou. Ele não somente ouviu e ficou parado. Ele ouviu e agiu. E ele fez o seu melhor. Ele estendeu a sua mão. E naquele mesmo momento ele foi curado. Porque ele teve uma fé. E ele agiu à altura dessa fé. Ele correspondeu a essa fé. Então é isso, que nós venhamos saber que nós não viemos para somente ouvir as escrituras assim como os fariseus, mas viemos para cumpri-la, para praticá-la. Sabemos que vai ter problemas, vai ter adversidades, mas nada disso irá nos derrubar e nós iremos até o fim, porque não estamos na nossa própria força, mas na força do Pai que nos enviou, de Cristo que nos enviou. Nós temos um auxiliador, o Espírito Santo. Enfim, sabemos muitas coisas, mas nós muitas das vezes deixamos de viver essas coisas. E nós não devemos somente saber, mas sim viver, buscar viver, sabe? Lembre-se sempre, não é na sua força, não é na minha força, mas é pelo poder dele, pela graça dele. Mas exige sim de mim um esforço, mas nunca é pela minha própria força, entende? Que isso venha entrar no seu coração, que isso venha entrar no meu coração, que nós venhamos viver isso
e que isso se torne cada vez mais realidade na nossa vida, que nós não venhamos ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ou ter medo de ser afrontados, de vir adversidades, sim, virão. Mas, cara, se você confia, tudo irá dar certo, porque você não estará sozinho. De maneira nenhuma pense que você estará sozinho. Se Deus colocou algo no seu coração que você tem que fazer, faça e vá até o final. Cristo sabia que eles estavam lá com a intenção de achar um ponto para poder matar ele, não para prender, não para parar o que ele estava fazendo. Não era somente isso que eles queriam o matar. Mas enfim, que nada venha nos parar. Nós vamos confiar e assim nós iremos até o final e receberemos o galardão. Porque padecer por ele há uma glória. Se você morreu com ele, você ressuscitará juntamente com ele. Fico com essa palavra.